Hoje nós vamos ver 3 coisas que definem quem passa na FUVEST, ou seja, que definem quem vai bem na segunda fase e consegue passar na FUVEST em cursos concorridos. E, a partir disso, como precisa ser o seu estudo. Então, não é aquele guia direto, estude assim. Não, é baseado em como as pessoas passam. Então, quais matérias elas vão bem, quais não vão, e a partir disso, a gente monta a estratégia. E aí, a gente já entra na planilha dos aprovados, que são estatísticas do desempenho da turma 108, e os alunos sempre liberam esse documento no começo do ano e é bem bacana. Aqui a gente tem a ampla concorrência, então essa aqui é a nota na primeira fase, na segunda fase o dia 1, que é português, literatura e redação, e na segunda fase, o dia 2, que vão ser as específicas, e aí varia em cada campus. E a gente tem a média final também, e a classificação nem todo mundo adere, nem todo mundo fala a nota, mas essa aqui é a nota da maioria. Então, o que a gente conclui vendo isso aqui? A primeira coisa é que os primeiros lugares têm uma nota alta de redação, se você comparar com o final. Aí você pensa, mas é claro que os primeiros lugares têm nota maior, mas a primeira fase varia muito pouco. Então, a primeira fase varia pouco aqui, Aqui o segundo colocado 81, o quinto colocado 80, o 11º 80 e assim, aqui 78. Então, assim, as notas da primeira fase variam muito pouco. E é até uma coisa interessante se você passou com a nota de corte. Então, nesse ano aqui a nota de corte era 78 e tem vários aprovados com 78. Mas qual que é a pegadinha? Então, a pegadinha vai ser a nota de redação, que realmente faz muita diferença, muita diferença. Então, é isso que a gente vê entre os primeiros lugares, são notas bem maiores em redação. E, inclusive, tem um aqui que foi 50. Ele tirou 80 na primeira fase, que ele ou ela, certo? Provavelmente ela, eu acho, até porque entram mais mulheres. Mas, enfim, 80 na primeira fase e aí 50 na redação. Olha só, ela gabaritou, certo? Então, assim, é essa a ideia da FUVEST. Os primeiros lugares são pessoas que fazem bem a primeira fase, então passam, não precisa passar com 5 acima da nota de corte, mas assim, 1 acima, 2 acima, tá ok, tá dentro. Não é um estilo de vestibular em que se você não gabaritar a primeira fase, você não passa, como a Unesp. Aqui não, aqui você tem chances de passar, mesmo com uma nota ruim, assim, ruim só o corte na primeira fase, você ainda tem muitas chances. Mas claro que não é fácil fazer uma nota dessas em português. Certo? É preciso saber escrever muito bem, ter muito repertório, argumentar bem. Mas, enfim, a gente está analisando o que define quem passa. E essa é a primeira coisa, a nota de redação. E essa aqui é a nota no primeiro dia, que é português e redação, certo? E isso aqui é a nota do dia 2. Então, veja que essa pessoa foi ruim, basicamente, em redação. Mas como tinha feito 85 na primeira fase, acabou entrando e entrou empatado. E é até uma coisa interessante, que os últimos lugares, assim, é uma diferença muito pouca. É assim, o detalhe do detalhe é uma vírgula, uma alternativa que escreveu alguma coisa errada. Então, assim, é uma diferença muito pequena. Quando você pega, por exemplo, aqui nos primeiros lugares, às vezes varia 1 ponto. Claro que também tem empates. Esses aqui são empates. Mas olha aqui, daqui para cá é quase um salto. São quase 3 pontos. Então, assim, é uma diferença bem maior do primeiro, no caso do segundo para o terceiro aqui. Então, assim, é melhor almejar lá em cima, claro, isso é óbvio, mas nem sempre dá. Certo? Então, essa é a ideia. A primeira coisa que a gente tem que entender é a importância de redação. Redação, assim, é a matéria mais importante. Então, se você acha que passou para a segunda fase, mesmo que não tenha certeza, já treine redação. Sério, já treine redação com alguém que corrige estilo FUVEST e dê o seu melhor, porque é a prova mais importante, talvez. Porque quando você passa para a segunda fase, você já sabe os conteúdos, principalmente em um curso mais concorrido, como medicina, ou até outros menos concorridos, como engenharia, psicologia. Você já sabe os conteúdos para você passar. Então, o dia 2 para você vai ser provavelmente ok. Já o dia 1, redação, nem tanto. Então, claro, depois a gente vai entrar nos outros dias, mas a primeira coisa é, acha que passou? Começa a fazer redação. E redação FUVEST, que é diferente do Enem.
Aí aqui a gente tem os aprovados em escola pública. E eles também, olha, veja que, por exemplo, o primeiro colocado, ele teria passado na Ampla também, certo? Então, ele ou ela fez 46,5 na redação e essa nota aqui, ó, 82, 4 acima da nota de corte. E aí, depois de redação, outra coisa marcante, mas que também está relacionada, é a nota nesse dia 1 da segunda fase. E claro que isso aqui é a soma. Então, é a nota de redação, mais a nota de português, que cai português, literatura, gramática. Então, a prova mesmo de português que vale 50 pontos. Então, esse dia 1 aqui, ele também é super importante, porque a maioria dos candidatos, eles focam mais nos conteúdos específicos, nos conteúdos do dia 2, por exemplo, para medicina, física, química, biologia, e não em português e literatura. Então, assim, esse dia 1 é super importante junto com redação, que a gente já falou. E é até interessante porque, ó, as notas, claro que sempre variam aqui, mas quanto mais no fim da lista você chega, menores são as notas. Então, já está na casa dos 70 aqui no final, enquanto que lá em cima está perto de 80, certo? Ou mais de 80 entre os primeiros lugares. E claro que isso se resolve com muitas provas antigas, muitas análises, e depois a gente fala sobre isso. E a segunda coisa importante para passar, que a gente falou 3 no começo, a segunda vai ser saber escrever, porque você precisa colocar a resposta do jeitinho que o examinador quer, do jeitinho que o corretor vai corrigir, com as palavras-chave, do jeito certo. E quando a gente faz questões de marcar, a gente não tem isso, porque você vai lá reconhecer a alternativa certa, basta marcar e pronto. Não tem que organizar as ideias, não tem que colocar a palavra-chave. Então, por exemplo, em português, muitas vezes o principal problema não é nem você entender a interpretação, é colocar a resposta do jeito certo. Então, é preciso treinar essa forma de escrever, entender como é que se escreve. E uma coisa interessante é ver perguntas e respostas da Unicamp. Aí, se você for aqui no site da Conveste, anos anteriores, em algum lugar você acessa as provas comentadas. Vamos ver se a gente acha aqui. Ó, esse aqui de 2020. Acesse aqui as provas comentadas. Bora ver se é aqui. Então, a segunda fase, você vai ter, por exemplo, vamos ver, biológicas, para a gente ter uma ideia. Então, aqui ele vai contar para a gente certinho como precisa ser a sua resposta, inclusive erros comuns dos candidatos e o que você deveria ter escrito em cada alternativa. Então, eu super recomendo dar uma olhada aqui nas provas da Unicamp, por mais que às vezes você nem faça, mas só para ver respostas esperadas. Então, aqui, ó, tem certinho como você precisa fazer a sua resposta, escrever a resposta para ter a nota cheia. Porque cada décimo que você perde são, assim, 5 colocações. Então, a gente precisa ser bem preciso na resposta, sabe? Então, aqui, por exemplo, resposta esperada bem curta, certo? Direto ao ponto. E é mais ou menos assim que tem que responder. E é claro que às vezes você vai ler isso e vai pensar, nossa, nunca que eu vou chegar a uma resposta assim. Mas calma, vai treinando, vai melhorando, que com o tempo você chega. E inclusive é bacana fazer o vestibular da Unicamp também, se você vai fazer da FUVEST, por mais que você não tenha passado para a segunda fase, só para treinar e entender como é que você precisa resolver. Antes eles faziam realmente a prova comentada, então pegavam uma questão e colocavam, mas eu acho que eles não fazem mais assim hoje. E analisavam assim, essa é uma questão acima da média, abaixo da média. Eu acho que não fazem mais isso. Mas isso já é bem bacana, isso faz entender como é que precisa ser a resposta. Então, eu lembro quando eu estudei para a segunda fase, eu usei muito isso aqui, e é algo que a gente está usando também para fazer o curso FUVEST. Mas, assim, já veja isso aqui, já dê uma olhada em como precisa ser sua resposta. Então, a gente falou da importância de português de redação e sobre saber escrever, saber colocar certinho a resposta. E agora a gente vai ver a parte de recuperação da memória, que é você conseguir puxar. Porque existem 2 tipos de questões que você pode fazer, que vão ser de recuperação ou reconhecimento. Recuperação é eu te perguntar assim, qual que é a capital da Coreia do Sul? E aí você tem que puxar da memória, você tem que lembrar qual é e dar uma resposta.
como se fosse um flashcard, uma questão discursiva. A outra opção é o que a gente está acostumado, que são questões de reconhecimento, em que eu vou falar para você qual é a capital da Coreia do Sul e lá nas alternativas vai ter Tóquio, Hanoi, Pequim e Seul, certo? E aí você tem que escolher Seul. E a questão de reconhecimento, você não precisa puxar da memória, você só precisa reconhecer a resposta certa. Então, ela é muito mais fácil e é o que você tem feito provavelmente ao longo do ano, ao se preparar para questões objetivas. Mas agora, para a segunda fase, vai ser diferente, porque você tem que colocar a resposta no papel. E isso, no começo, parece muito difícil, porque você é acostumado a ver a resposta certa e escolher essa. E agora você tem que saber qual é e escrever. Então, a primeira coisa vai ser realmente ter questões para puxar da memória, e isso vão ser questões da segunda fase, flashcards, ou questões da segunda fase que depois você faz flashcards a partir delas. Então, tem que ter esse negócio de puxar da memória sempre, principalmente em matérias mais decorebas, como biologia, ou talvez alguma equação em exatas que você não lembra bem. Então, é preciso conseguir puxar isso da memória, talvez também até em literatura. E isso, como que você vai melhorando isso? Puxando várias coisas. Então, quanto mais você cria essa habilidade de recuperar da memória, melhor você vai ficando. Então, o que a gente viu? Que são 3 coisas para você passar, assim, que diferenciam, principalmente quem passa na chamada final, certo? Quem vai bem na primeira e segunda fase no total. E a partir disso, o que a gente pode pensar? Basta fazer provas? Não. Agora você já sabe que não é suficiente, que você vai precisar fazer redação e entender como são as respostas que você tem que escrever, então entender como escrever, quais palavras-chave colocar, como organizar a sua resposta lá. E aí eu dei a dica da Unicamp. Você também vai ter que puxar da memória. Então, como você vai criar um método para puxar isso que você viu nas provas antigas e se acostumar a realmente recuperar da memória. E são essas coisas que você precisa lembrar quando você for estudar agora para a segunda fase, quando você for criar a sua forma de estudar em cima das provas, em cima das lacunas, porque assim, você vai começar a fazer provas e você vai ver, nossa, eu não sei isso, não sei aquilo, não sei... E são tantas lacunas e a primeira coisa é calma, é assim mesmo, e vai removendo uma lacuna de cada vez, vai aprendendo, vai fazendo isso que a gente combinou, essas 3 coisas. E se você quiser conhecer mais em detalhes a prova, entender as tendências da FUVEST, então assim, como a prova está caminhando nos últimos 5 anos, o que a prova do ano passado é diferente da prova de 2015, por exemplo? E como escrever sua resposta, quais são técnicas comprovadas para isso? E a melhor forma de se organizar mesmo para dar conta de tantas provas antigas, de cada matéria, entre na análise FUVEST. E se você já for sniper de questões, você acessa com valor bem promocional. Então, veja embaixo as condições. E é isso. O estudo para a segunda fase também é psicológico, também é manter a calma, e eu espero que dê tudo certo para você, e ano que vem a gente grava um podcast dos aprovados. E se você tiver alguma dúvida sobre isso que a gente falou, sobre o curso FUVEST, me conta aí embaixo e a gente vai conversando. Bons estudos para você e continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E até o próximo vídeo.